Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você nos acompanha nesta edição. Conte aí, comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas pelos temporais e avaliou que o que viu foi um cenário quase de guerra. O presidente se pronunciou e concedeu uma entrevista coletiva acompanhado de ministros e autoridades estaduais e municipais, em que foram anunciadas medidas de apoio à população da cidade. Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato, eu estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o ministro da Defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, momentos depois, que sabíamos da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui. Também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto. Exatamente buscando aí minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto a partir daquele momento. Presidente, gostaria que o senhor desse um relato do que o senhor viu lá de cima. Qual é o impacto que o senhor poderia falar para a gente a respeito do que o senhor viu lá de cima, que o senhor acompanhou tudo lá de cima? Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. Lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. E o Papa Francisco enviou uma mensagem de condolências pelas vítimas em Petrópolis. Ele expressou o desejo de que haja serenidade e consolo após a tragédia provocada pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Ele enviou um telegrama ao bispo da cidade, Gregório Paixão. O texto, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em nome do líder da Igreja Católica, Papa Francisco, destaca uma profunda dor pelas trágicas consequências das inundações na cidade, além de condolências pelas numerosas vítimas e por todos os que perderam seus bens. Além disso, o Papa Francisco transmitiu consolo para todos os afetados, a quem deseja um rápido restabelecimento e serenidade diante do doloroso teste por que estão passando. Infelizmente, não é? Repercussão em todo o mundo, esta tragédia, mais uma a propósito das grandes tragédias que já assolaram a região serrana do Rio de Janeiro. O vice-presidente Hamilton Mourão participou da solenidade de abertura da 33ª Festa Nacional da Uva. O evento é realizado no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, e o vice, Ranolfo Vieira Júnior, também estiveram presentes. A abertura da festa teve público reduzido, restrito a convidados. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, criticou os governos petistas. Foi durante o encontro com investidores. Tarcísio confirmou que deve deixar o ministério, não é, até abril para ser candidato em São Paulo. E sem citar de forma direta os nomes, o ministro criticou o atual governador João Dória e aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT. Corrupto tem de ir para o inferno, para o raio que o parta, para a P que pariu,
disse nervoso Tarcísio, enfático, melhor dizendo, Tarcísio. Por isso que eu não quero ver mais corrupto na presidência da República. Me preocupa a saudade que alguns têm dessa época, disse o ministro Tarcísio ao ser provocado por participantes do evento. A Rede Bandeirantes e o apresentador José Luiz da Atena foram condenados pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$25 mil a um motorista que disse ter sido acusado injustamente de fugir após atropelar uma garota na zona leste de São Paulo. Em maio de 2019, o programa Brasil Urgente, apresentado por da Atena, noticiou que um acidente vitimou uma garota de 13 anos. E a reportagem citava o nome do motorista que atropelou a garota, que dirigia um Fiat Siena e estaria em alta velocidade quando atropelou a adolescente. Afirmava também que o motorista não havia tentado socorrer a vítima, fugindo do local. As informações, de acordo com o que foi constatado pela Justiça, não eram verdadeiras. O motorista não fugiu do local dos fatos após o acidente. Presenciou todo o acontecimento, inclusive acionou o serviço de emergência para resgatar a vítima, afirmou à Justiça o advogado do homem que foi citado pelo nome e sobrenome na reportagem. Da Atena e a Band se defenderam no processo, afirmando que apenas transmitiram o relato de testemunhas, segundo as quais o motorista havia tentado fugir do local sem prestar socorro, mas voltou por ter sido coagido pelos populares. A juíza não aceitou a argumentação, registrando que da Atena afirmou durante a reportagem que o motorista seria preso. Da Atena e a Band ainda podem recorrer da condenação. O Brasil conseguiu preservar a responsabilidade fiscal em 2021 após os gastos recordes em 2020 devido à pandemia de Covid-19, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele participou de reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, por meio de vídeo gravado, e disse que diversas projeções sobre o Brasil estavam equivocadas. Nosso déficit primário caiu de 10% do PIB em 2020 para 0,4% em 2021, o melhor nível desde 2014. A dívida pública bruta, que os pessimistas disseram que chegaria a 100% do PIB, está de volta a gerenciáveis 80% em 2021. Os gastos públicos caíram de 26% do PIB para 18,6%. Essas são conquistas que poucas economias no mundo obtiveram. As previsões pessimistas têm se provado equivocadas de forma consistente. Nós nos mantivemos sólidos, fundamentos inclusive fiscais, declarou o ministro. Guedes também disse que o Brasil está preparado para o crescimento. Segundo ele, o PIB brasileiro recuperou-se de forma acelerada em 2021 e o país tornou-se uma das 9 economias do G20 que recuperaram o nível de produção observado antes da pandemia. Para Guedes, a recuperação da economia brasileira em 2021 pode ser explicada pelo alto índice da população plenamente vacinada contra a Covid-19 e pelos programas de preservação de empregos. Na avaliação do ministro, as medidas foram suficientes para criarem 3 milhões de vagas formais no ano passado e reduzir a taxa de desemprego. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil começou a retirar os estímulos no ano passado, ao mesmo tempo em que deu seguimento à agenda de reformas. Guedes citou outras medidas, como a agenda de concessões e de privatizações, que atraíram, segundo ele, volume recorde de investimentos privados em infraestrutura. Outras medidas mencionadas por Guedes foram o avanço do governo digital e em medidas para reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios. Realizado de forma híbrida, presencial e virtual, o encontro dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 discute aí estratégias de saída gradual dos programas de estímulos econômicos adotados pelos países na pandemia.
E está repercutindo o drama da vocalista do Calcinha Preta, Paulinha Abelha. Paulinha Abelha foi hospitalizada ainda no dia 11 de fevereiro, depois de chegar de um show da turnê com Calcinha Preta em São Paulo. A internação foi para tratar de problemas renais, informou a assessoria. O quadro da cantora, no entanto, se agravou e ela foi transferida para a UTI, além de passar a fazer diálise. Ao saber da internação em estado grave da companheira de shows, o cantor Daniel Dial, que também é vocalista da banda Calcinha Preta, usou as redes sociais para pedir orações aos fãs e seguidores pela recuperação da cantora e amiga. Vamos todos dar as mãos e clamar ao nosso Deus, que na hora certa Ele agirá. O marido de Paulinha, Clevinho Santos, compartilhou em suas redes sociais uma foto segurando a mão da cantora no hospital. Seguimos juntos, meu amor. Deus é conosco. Já decretou a cura para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus é o Deus do impossível, que os planos dele é maior que o nosso. Iremos dar um testemunho lindo para a glória do Senhor, escreveu o marido. Em unidade de terapia intensiva devido ao quadro de coma em investigação, até a noite desta sexta-feira, dia 18, Paulinha encontrava-se clinicamente estável, quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos, foi o que disse um trecho de nota divulgada pelo hospital. Calcinha Preta é uma banda de forró eletrônico formada ainda em dezembro de 1995, na cidade de Aracaju, detentora de muitos sucessos musicais em todo o Brasil. Um garoto de 24 anos, vendo da janela do trem, gritou: "Pai, olhe as árvores! As árvores, elas estão indo para trás, pai!" Papai sorriu e um casal sentado por perto olhou para o comportamento infantil do jovem de 24 anos, fez um olhar com pena ao casal. De repente, o jovem exclamou novamente: "Pai, olhe as nuvens, estão correndo com a gente!" O casal não resistiu e disse ao velho pai: "Ei, por que você não leva seu filho a um bom médico, hein?" O velho sorriu e disse: "Eu fiz isso e estamos vindo do hospital. Meu filho era cego de nascença. Ele só conseguiu os olhos hoje." Cada pessoa no planeta tem uma história. Não julgue as pessoas antes de conhecê-las de verdade. A verdade pode surpreendê-lo. Pense nisso. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.